Transformação Digital CBN, apresentação Samuel Leite. E aí pessoal, tudo certo? Eu sou Samuel Leite e essa é mais uma edição do nosso boletim especial aqui do Transformação Digital CBN. Bom, a gente vem se aproximando das eleições, é um rito absolutamente importante e a gente vem também percebendo quão conectado essa discussão está hoje. Na verdade, essa agenda de tecnologia e informação, ela transcende e está cada vez mais conectada com o dia a dia das pessoas. E não haveria de ser diferente, né? Desde 2018, onde a gente teve uma eleição bastante movimentada pelo WhatsApp, a gente vem percebendo a importância das redes sociais e principalmente um mecanismo novo de disseminação de notícias falsas por meio de redes e plataformas que acabam criando cenários, desleais de alguma forma e espalhando mentiras, difamando candidatos. E esse fogo, digamos assim, é disparado muitas vezes por todos os lados, né? É difícil hoje em dia você identificar, digamos, uma única origem para esse tipo de desinformação. Mas o fato é que a tecnologia vem sendo muito importante nesses pleitos, nessas questões, e as plataformas estão muito atentas a essas questões, né? Recentemente, quer dizer, já não tão cedo assim, já faz algum tempo, a gente teve um escândalo muito importante que conecta diretamente essa discussão da influência política e a capacidade de dissimulação que as tecnologias, e principalmente as redes sociais, conseguem ter na decisão de pleitos, e a gente percebeu isso no escândalo do Cambridge Analytica do Facebook, que teve uma proporção enorme aí, teve um problema muito sério e iniciou, né, uma discussão muito grande em relação à privacidade ou à ausência de privacidade em detrimento de possíveis situações de estímulo a um voto para um lado ou para outro. O fato é que muitas dessas tecnologias de disseminação de notícias falsas também se valem de inteligência artificial, de machine learning, enfim, de mecanismos virtuais para poder disseminar uma falsa percepção, uma falsa verdade. Mas, por outro lado, também a gente tem tecnologias que vêm sendo criadas cujo objetivo é justamente combater as fake news. E existe uma tecnologia em especial que foi criada pelo Voyage Labs, que é uma solução especializada de investigação baseada em inteligência artificial. E eu resolvi chamar uma pessoa que é especialista nesse tema e que representa a Voyager Labs aqui no Brasil, que é o Marcelo Comitê, que é o vice-presidente para a América Latina da companhia. E eu fiz algumas perguntas para o Marcelo e eu queria, junto com vocês, ouvir o Marcelo, né? Como é que a tecnologia vem tratando essa agenda toda. O Marcelo, recentemente, ao responder, me disse que estava um pouco gripado, um pouco com a voz um pouco embargada ali, mas de qualquer forma eu agradeço muito a tua gentileza, Marcelo, e a sua disponibilidade para a gente poder dividir com a nossa audiência um pouco dessas percepções acerca da inteligência artificial, ou do uso da inteligência artificial para combater a disseminação de notícias. Eu queria, inclusive, então, para começar o nosso papo, perguntar uma coisa para você, Marcelo, que a gente teve acesso a uma pesquisa recente da Datafolha que se dá conta de que 60% dos entrevistados, né, para 60% dos entrevistados, as fake news podem influenciar significativamente as eleições desse ano. O que eu queria saber de você, Marcelo, é como é que você enxerga que a tecnologia pode ajudar no combate à desinformação? Eu entendo que não se discute mais a gravidade do tema, a amplitude do tema. A tecnologia evoluiu e evolui muito rapidamente. E a Voyager Labs, através do uso da inteligência artificial, vem desenvolvendo diversas soluções com o objetivo, se não bloquear em 100%, mas apoiar os investigadores a reduzir significativamente o impacto dessas ações para o mal, seja fake news ou seja qualquer outro tipo de ação nas plataformas digitais. A tecnologia,
Hoje ela existe. Reconhecimento de padrões, entendimento de linguagem natural, o aprendizado ativo, o aprendizado profundo, o aprendizado automático, enfim, diversas padrões que foram estabelecidos que hoje já são realidade. O que falta é implementarmos isso na rotina. Todas essas nomenclaturas difíceis, colocar isso no nosso dia a dia através de sistemas, facilitar e apoiar as investigações. O exemplo que eu dei anteriormente, fazer com que uma coleta de dados ela já venha qualificada e permita com que o investigador, em questões de segundos, rapidamente tenha um direcionamento mais preciso e possa ir na fonte, bloqueando a disseminação dessa notícia ou dessa ação já na largada ou nos primeiros minutos da operação. Perfeito, Marcelo. E eu queria te fazer uma outra pergunta, na verdade, levar essa discussão para uma outra agenda, que é te perguntar como é que você percebe o trabalho das plataformas na criação de mecanismos de combate à fake news. Quer dizer, isso também está acontecendo, digamos assim, do lado das plataformas? Eu entendo que não apenas as plataformas digitais. Hoje existe uma conscientização de todo o meio de comunicação e da sociedade em tentar reduzir, em tentar bloquear o impacto negativo que traz fake news. Hoje a gente vê as principais plataformas digitais atualizando seus termos de uso com políticas muito mais restritas, implantando alguns algoritmos de verificação para temas especiais. Então isso faz com que já se tenha na largada, né, de um repost ou de uma publicação, seja o que for, uma validação, mais um layer de validação para que essa possível fake news seja pré-avaliada e, se de fato identificada como uma fake news já bloqueada pela própria plataforma. Muitas plataformas, hoje a gente já vê um trabalho de educação dos seus usuários, seja através de vídeos, seja através de posts, mas tentando educar e chamando atenção para temas extremamente importantes do impacto que uma fake news pode trazer, né? Que antes da gente repostar, ou antes até mesmo da gente ler, e enfim, de se comunicar, vamos entender de onde vem essa notícia, se isso é real, se não é real, se existem outros meios de comunicação falando da mesma notícia, enfim, tentando de fato avaliar a veracidade do tema. Recentemente a gente tem aí, né, a situação do Covid. Lembra, no início da Covid, muitas incertezas, ninguém sabia ao certo e o que surgiu de fake news sobre esse tema. Eleições americanas, e com certeza agora iremos sofrer aqui no Brasil com as eleições no Brasil também. E, recentemente, a guerra da Rússia à Ucrânia. Então, essa mobilização tem que ser de todos e, principalmente, o entendimento do impacto negativo que pode se trazer uma fake news. Muito bem lembrado, Marcelo. Eu acho que a questão da fake news transcende esse olhar político, né? Claro que a gente percebe isso pelo calor da disputa eleitoral, mas ela envolve outras camadas, como você bem disse, nos exemplos recentes aí do Covid, né? Da questão da pandemia, e mais recente ainda na agenda internacional, quando a gente pensa no conflito Rússia-Ucrânia, que também e há ainda, de fato, uma disseminação muito grande de informações ali, de desinformação efetiva do que está acontecendo ali, seja para o povo russo ou para o povo ocidental. Enfim, existe sempre uma batalha de narrativas, e isso é muitas vezes percebido como elemento importante também da guerra, né? Porque no final do dia a guerra também se vale da informação como arma. Então faz todo sentido a tua reflexão. Por fim, eu queria que você nos explicasse um pouco sobre como é que funciona então a tecnologia do Voyager Analytics e enfim, dá um overview para a gente dessa ferramenta. O Voyager Analytics é a nossa plataforma de investigações profundas. Com o Voyager Analytics você tem a capacidade de coletar dados e qualificar dados da internet aberta, da Deep e da Dark. Eu quero chamar a atenção de todos para a diferença entre simplesmente coletar os dados e qualificar esses dados.
Hoje, quando a gente olha para o universo das plataformas digitais, uma simples notícia, uma rede social específica, imagine as suas conexões, quantos posts, reposts nós temos hoje em um simples dia ou em uma hora. Então, imagina a quantidade de dados que se armazena em questões de minutos. Qual que é o objetivo da nossa plataforma? É não simplesmente coletar esses dados todos, mas apoiar com o uso da inteligência artificial na qualificação desses dados. Qualificação desses dados através de análise usando várias ferramentas avançadas, como medição de impacto, Lexos, gráfico de volumes das publicações e interações. Então, não somente o que foi publicado, mas quem está interagindo com essas publicações, quem leu, quem reposteou, quem leu o que reposteou, quem está conectado com quem publicou e com quem reposteou. Enfim, criar uma grande rede para que rapidamente, através da geolocalização, a gente consiga entender onde foi o pontapé inicial e qual o caminho que essas publicações e essas interações estão seguindo. Um dos grandes diferenciais da nossa plataforma é a capacidade de reconstruir a topologia das conexões. Então, imagina hoje você rapidamente criar subgrupos dentro da plataforma que serão identificados através da sua localidade, da sua escolaridade, da sua idade, sexo, enfim, inúmeros parâmetros que hoje nos permite criar, e a inteligência artificial processar esses subgrupos e, em questões de segundos, já nos apresentar quais são as pessoas em comum que estão conectadas direta nesse ponto de partida, nesse alvo, nesse objetivo ou nesse tema específico. Quais são as pessoas que estão conectadas através de um terceiro? E agora, correlacionando isso tudo a fake news, quais são os perfis que têm uma similaridade de 100%? Eles têm as mesmas conexões, eles fazem posts no mesmo horário, o mesmo post, a mesma quantidade de publicação. Enfim, existe uma tendência muito grande de que isso seja um perfil fake. A partir do momento que a gente consiga identificar essas similaridades, a gente já consegue direcionar uma investigação um pouco mais apurada. É isso que o Voyager Analytics faz. Ele tem o poder de coleta e de qualificação de todos esses dados através do uso da inteligência artificial, visando oferecer informações qualificadas. Perfeito, Marcelo. Obrigado pelas suas reflexões, pelo seu tempo, enfim, por dividir com a gente essas reflexões sobre como a tecnologia pode ser, de fato, um instrumento também de combate à desinformação, né, à criação de fake news. Então, da mesma maneira que existe, digamos assim, o mal, entre aspas, né, que existe a possibilidade de você criar conexões que possam difamar pessoas, enfim, possam subverter resultados e coisas nesse sentido, você também tem, digamos, antídoto para essas coisas, que é a mesma origem, a mesma tecnologia, e usá-la de maneira consciente, de maneira adequada, enfim, para garantir condições iguais e espalhar informações que sejam verídicas e não notícias falsas, é elemento importante para a construção de uma sociedade baseada na democracia, enfim, nos bons princípios. Então, eu acho muito interessante perceber não só essa dicotomia, né, esses dois lados, mas, acima de tudo, que a gente tem condições de combater essas ferramentas que foram construídas aí para favorecer um ou outro player, enfim. Então é muito bacana entender mais sobre isso. Bom, pessoal, eu sou Samuel Leite, você me encontra nas redes sociais no @SamuelLeite, e a gente sempre fala sobre tecnologia, inteligência artificial, internet das coisas, machine learning, inovação, enfim, toda essa agenda de transformação de realidade por meio da tecnologia aqui no Transformação Digital CBN. Então, toda sexta-feira, sábado, enfim, a gente está por aqui publicando os nossos conteúdos com notícias, entrevistas, enfim, repercutindo toda essa agenda de transformação de realidade. Como eu sempre falo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!